Então vamos lá, pessoal? Vamos dar início à nossa aula de matemática? Nossa aula de matemática hoje vai revisar com vocês, porque a gente vai partir do pressuposto de que você já está no 5º ano, que você já conseguiu todo o conteúdo até aqui, que tinha lá no 1º, 2º, 3º, 4º ano, e a professora Vanessa ela só vai dar uma pincelada geral nisso, e depois a gente vai partir para frente. A gente vai começar com os nossos números naturais, tá bom? O que são os números naturais? Números naturais é um conjunto de números que ele é formado pela letra N maiúscula, tá? E a gente vai começar a trabalhar a partir do número 0. Dentro dos conjuntos naturais eu tenho os números 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e lá vem as reticências. Quando eu trabalho dentro de um conjunto com esses 3 pontinhos, que é um sinal de pontuação, que a gente usa na matemática também, o que isso significa? Que os números eles não acabam, que eles são números infinitos. Então, os números naturais, partindo primeiro desse símbolo, que é o 0, e depois com seus sucessores, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e assim por diante, a gente vai ver que os números são infinitos. Quando a gente está trabalhando os números naturais, o ponto da onde a gente sai é um 0. Por que a gente está falando de números naturais? Porque existem outros tipos de números, que são os números que estão atrás do 0. Aqui a gente tem números naturais que são números positivos, mas eu tenho números infinitos que vêm do 0 para trás. Então aqui atrás do 0 eu tenho menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6 e infinito para trás também, tá bom? Além desses eu tenho os números que são os números decimais, que são aqueles separados por vírgula. 0,5, 0,4, 2,5, 3,7, 4,5 e aí são vários outros números, que são de outro grupo, de outro conjunto. Dentro dos conjuntos naturais, eu só tenho números inteiros, tá bom? Então, outros tipos de números são os números racionais, tá? Então, esses números racionais, eles vão ter uma outra forma também da gente trabalhar, que é a forma fracionária, tá bom? Então, eu tenho lá meio, 1/4, 5/8, são números racionais, então são números diferentes, tá bom? Então, por isso que a gente está trabalhando aqui, ó, com o nome do conjunto. Então, o nome desse conjunto são números naturais, tá bom? O que eu vou perceber dentro desses números naturais? Que eu tenho números que são pares e números que são ímpares. Já brincou de par e ímpar? Quando é aquela brincadeira que eu falo assim, ó, par, e você fala assim, ímpar, aí a gente joga um número com os nossos dedos. Essa brincadeira a gente começa lá, par, ímpar, par, ímpar, par, ímpar, par, ímpar, par, ímpar, par. Aí a gente vai ver o quê? Que a partir do 0, pulo 1 da par, pulo 1 da par, pulo 1 da par, pulo 1 da par, pulo 1 da par. O que isso quer dizer? Que todos os números que são terminados em 2, 4, 6, 8 e 0 são números pares. Então, partindo do 0, todos os números que terminam em 0, 2, 4, 6, 8, 0, 2, 4, 6, 0, 2, 4, 6, 0, 2, 4, 6, todos infinitamente são números pares. Por exemplo, professora, como é que eu vou saber que o número 1589 não é um número par? Porque ele não termina nem em 0, nem em 2, nem em 4, nem em 6, nem em 8, nem o 0 de novo. Ele termina em 9. E o 9 é o outro grupo, é o número ímpar.
Ah, então eu posso pensar em qualquer número. Por exemplo, o número 1 milhão. Eu vou ter que contar até 1 milhão fazendo ímpar, par, ímpar, par, ímpar, par. O número 1 milhão, ele termina com o número 0. Então, o número 1 milhão é o número par. Ah, e o número 999. Ele é um número ímpar, porque ele termina em 9. Tá bom? Então, o que são números pares? São aqueles que eu posso agrupar. E ele vai ficar de casalzinho, assim, ó. Ó, aqui eu tenho o número 1, ele tá sozinho. 2, par. 3, tá sozinho. Mas o 4 é par. Ah, e o 5, sozinho. Mas o 6 é par. Ah, e o 7, tá sozinho, ó. Tem três juntos, 3 pares e um tá sozinho. Ah, e se eu colocar o número 8? Ah, o número 8 é par. Tá vendo? Que a gente tá juntando eles, ó. Aí o número 9 é ímpar, tá sozinho. Mas o 10 é par. Tá vendo? Então aqui eu tenho 2, 4, 6, 8, 10. E assim vai pela frente. Então o número 20. 20 é par, porque ele termina em 0. Tá? Então todos os números terminados em 0, 2, 4, 6, 8 e o 0 novamente são números que a gente chama de pares. E os ímpares? Os ímpares são o resto. Então a gente tem que facilitar dentro aqui da nossa cabeça uma forma da gente entender as coisas. Ah, eu preciso aprender a definição de par e ímpar. Não, se você sabe o que são pares, o que sobrou é ímpar. O que sobrou aqui? 1. 1 é ímpar. 3. 3 é ímpar. 5. 5 é ímpar. E o 7? 7 é ímpar. E o 9? 9 é ímpar. Aí começa de novo, ó. 1, 3. No número 13. 13 é ímpar. Aí depois vem o 15. 15 é ímpar. Então, todos os números terminados em 0, 2, 4, 6, 8 e 0 novamente são pares. Isso quer dizer que os outros que sobraram, 1, o 3, o 5, o 7, o 9, o 1, o 3, o 5, o 7, o 9, o 1, o 3, o 5, o 7, o 9, infinitamente, são números ímpares. Tá bom? Então, isso aí você tem que treinar. Tá bom? Então, quando você estiver brincando agora de par ou ímpar, e você jogar um número e deu 7. 7 é o quê? Eu tenho que contar? 7 é ímpar. Não termina em 0, nem 2, nem 4, nem 6, nem 8. Ah, se a gente jogar aqui, ó, eu falar ímpar e você falar par, e a gente jogar um número e der só 1, e aí? 1 é ímpar. E se eu jogar e fizer assim, você também, deu 0, e aí? 0 é o quê? 0 é nenhum dos dois, né? Mas os números terminados em 0 são números pares, tá ok? Então, para essa primeira parte, tudo bem? Então, os números terminados, vamos repetir. Números naturais são os números que partem do ponto 0 e eles têm vários sucessores que são infinitos, por isso que a gente coloca aqui a 700, tá bom? Existem dentro desse grupo números que são pares, números que são ímpares. Os números pares são terminados em 0, 2, 4, 6, 8, 0 novamente. E os números ímpares são os que sobraram. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, tá bom? E assim sucessivamente, tá ok? Então aqui tá certo? Números pares e ímpares, vamos ser bem rapidinho, porque a tia hoje quer deixar exercício para vocês fazerem sobre isso. Então, se a gente gastar muito tempo na explicação, seu tempo de exercício é muito pouco. Aí o papai, mamãe, seu responsável, ele fica atolado de tanta tarefa que tem que fazer com você, né? Então, vamos facilitar a vida deles e a nossa também, né? A gente tem um período de aula, nesse período a gente precisa estar concentrado para a aula, mas a gente pode facilitar essa parte aqui da explicação, você vai fazer o seu exercício e eu preciso, dentro desse período de aula ainda, pegar o que você já fez, como se fosse lá na sala de aula. Sabe o que é interessante que a professora tem notado dentro do ensino remoto? Que a gente não para tanto, a gente não tem aquela interação de antes, mas a gente não para tanto a nossa aula, então fica mais fácil da gente entender. Então, o aluno que quiser aprender, ele vai aprender. E você aí, quer aprender?
Então, vai aprender, né? Eu tenho certeza disso. Então, vamos lá? O próximo ponto que a gente vai trabalhar, então, além dos pares e ímpares, vai ser o antecessor e o sucessor, que são coisas que você já tem visto há muito tempo. Lá no terceiro ano, vocês trabalharam muito isso, provavelmente a tia Sandra deu uma revisada com vocês no quarto ano, e a gente vai voltar, então, aqui, ó, com antecessor e o sucessor. Sucessor é pra gente ter sucesso? Não, sucessor é porque sucede, que vem depois. Olha que interessante, as palavras da língua portuguesa, elas nos ajudam, ó. Antecessor, vem de antes. Tá vendo que a professora acabou de falar pra você? Que você não precisa saber o que significa os dois. Se você souber o que significa um, tá bom. Se você sabe o que é antecessor, que é que vem antes do número, sucessor é o que vem o quê? Depois. Que vem depois. Se antecessor vem antes, sucessor é que vem depois. É porque ele vem da palavra suceder. Então, suceder vem depois. É o que está na frente. Eita, esse meu F, mas ficou feio. Né? E o antecessor é o número que está atrás. Tá bom? Vamos colocar um exemplo aqui para vocês. Ó, um número grande, hein? 597. Primeiro, é par ou é ímpar? Aonde que você olha se é par ou é ímpar? Ó, fidão do número. Aonde que eu vou saber, como é que eu vou saber qual é o antecessor e o sucessor? Olhando também esse último número, tá bom? Então, olha só. Qual que é o número que vem antes? Que antecede o número 597? Só a gente pensar. 597, quem que vem antes? 590 e quanto? E 596. Vou tirar 1. E qual que vem depois? É o 598. Eu aumentei 1, né? Então, aqui dentro do antecessor e sucessor, eu sempre vou olhar esse último número, ó. Tá vendo? Pra cá, para ser antecessor, eu tirei 1. E para ser sucessor, eu contei mais 1. Então, aqui eu tirei 1. E aqui eu tirei, e eu coloquei mais 1. Tá bom? Então, o antecessor de 597 é 596. E o sucessor de 597 é o 598. Tá bom? Tá ok? Eu acho que todo mundo lembra desses fatores, né? Quer mais um exemplo? Será que precisa de mais um? Ah, professor, e quando o número termina em 0? Quando o número termina em 0? Por exemplo, o número 1050. Qual que é o antecessor de 1050? Qual que é o sucessor de 1050? Primeiro que o sucessor é fácil, é só somar mais 1. Então, eu vou copiar a primeira parte do número e aqui eu vou mudar, ó. Colocar mais 1. Vai ser 1051. Qual que é o número que vem antes do 0? Não sei. Mas qual que vem antes de 50? Não, 49? Então, é só eu copiar a primeira parte do número. E aqui eu troco pelo 49. Tá vendo? Fica mais fácil da gente observar, tá vendo? Por esse aqui, dá para analisar só o último número. Só pelo 0 eu consigo saber, que é só colocar mais 1. Agora, quando é o 0 aqui no final, para saber o sucessor, eu observo os 2 últimos números. Foi assim que as outras professoras explicaram para vocês, ou você tinha que saber de cabeça? Porque aqui a gente não precisa decorar nada, a gente só precisa entender, tá bom? Eu preciso entender. Até a tabuada, se você entender a tabuada, se você souber como ela funciona, rapidinho você vai memorizar, tá bom? Você vai colocar dentro da sua memória. E em uma parte da sua memória que você não esquece, tá bom? Só decoreba a gente esquece muito rápido. Então aqui, ó,
Quando a gente vai fazer aqui o 1050, ele termina em 0. Para fazer o sucessor é só acrescentar mais 1. Mas para fazer o antecessor, se eu for olhar só o 0, eu não sei qual número que vem antes do 0, dentro dos números naturais. Mas se eu pegar com o número que está do lado e observar ele completamente, o número 50, eu vou saber que quem vem antes do 50 é o 49. Então, o sucessor de 1050 é 1051, mais um antecessor é 1049. Beleza? Espero que sim. Pessoal, vou deixar uma atividade para vocês. Daqui a pouquinho a gente volta com a nossa aula de língua portuguesa. Tá bom? Beijão. Até daqui a pouco.